Olá. Então hoje, continuando aqui a parte de estrutura de dados, nós vamos falar sobre filas, né? Bem, o que é a fila? A fila é uma estrutura, assim como as outras lá que a gente já viu em aulas anteriores, né? Ela é utilizada para armazenamento de dados, é utilizada pela memória, CPU e etc. Com a única diferença, o desenvolvimento dela é o mesmo da pilha, né? Com a única diferença que a fila, eu sempre tenho que observar que o primeiro a entrar é o primeiro a sair. Assim como uma fila de banco, uma fila de supermercado e etc. Eu tenho que observar essas características, tá? Sempre o primeiro dado que chegou é o primeiro que vai ser atendido. Aqui, ele, em sistemas operacionais, isso aqui funciona como uma lista de processos onde todos têm a mesma prioridade. Todos têm a prioridade 3, 4, 1. Todos aqueles processos. Então, o que o processador vai fazer? Ele vai atender o primeiro que chegou. Afinal de contas, nenhum tem prioridade maior do que o outro. Tá? Então, ele faz uma fila tal qual a gente conhece no dia a dia. Beleza? Então, bem, a fila, basicamente, a gente vai ter dois elementos. Sempre a gente vai inserir no final da fila, tá? E vou remover no início da fila, tá bom? Então, o primeiro que entra é o primeiro que sai, tá? Então, isso que a gente vai ter que fazer. E a estrutura da fila, ela é assim como esse desenho, onde eu vou ter o meu primeiro elemento e o último. Então, o que eu preciso controlar aqui? Eu preciso saber quem é o primeiro e quem é o último elemento, tá certo? Então, eu vou ter aqui, lembrando que esse aqui é o nosso nodo, né? Aqui é a informação e aqui é a informação do próximo nodo, ou seja, é o próximo elemento. É um ponteiro para um espaço de memória. Aqui eu estou apontando para um endereço de memória. Então eu tenho o primeiro, segundo, assim sucessivamente até eu chegar no final. Tá? Então essa aqui é uma estrutura básica de uma fila, tá bom? A implementação dela segue o mesmo modelo das outras, né? Das outras estruturas que a gente já viu. A gente vai ter aqui uma classe nodo, certo? Que ela vai ser uma lista encadeada, onde eu vou ter aqui o dado e o próximo. Ó. Veja, aqui é a implementação dessa nossa imagenzinha aqui de cima, ok? Beleza. Esse wrapper, a gente já viu nas aulas anteriores, é o toString da classe, né? Se eu quiser exibir ela. Então a classe fila, a gente vai ter aqui o init. Basicamente o que a gente vai precisar aqui no construtor, aqui dessa meu método init. No construtor eu vou ter o primeiro e o último elemento, ok? E a gente vai imprimir sempre ali o primeiro elemento, tá bom? Então, veja, já estou controlando aqui, ó, o primeiro e o último elemento. Quando eu criei uma fila, a única coisa que eu sei é isso aqui, tá? Então, como é que funciona? Aqui eu já tenho a nossa fila criada. Vamos ver como é que funciona essa ideia do insere numa fila. A inserção na fila, ela é o seguinte, eu sempre vou ter aqui o primeiro e o último, né? São os dois elementos que eu conheço. E quando eu quero inserir um novo elemento, eu vou sempre inserir aonde? No final, né? Como é que é uma fila de supermercado? Sempre o cara que chega, ele vai para o final da fila, né? A não ser que ele tenha uma prioridade maior. Mas nesse caso aqui, a gente não vai estar trabalhando com prioridade nessa fila. Então, basicamente, o que eu tenho que pegar? Eu tenho que criar esse novo elemento, esse novo nodo, apontar o último para ele, e agora eu vou dizer que ele é o último, tá certo? Então, ó, apontei o último agora que apontava para nada, aponto para ele, e a informação do último elemento agora eu passei para ele. O código da implementação aqui, pessoal, é bem simples também. Ó. Então, criei aqui um novo nodo. Né? Eu vou inserir aqui primeiro numa lista vazia. Se eu insiro na lista vazia, eu vou dizer que o primeiro e o último são um novo nodo. Ok? Porque veja, eu só vou ter um elemento. Então, esse cara aqui, esse carinha que eu estou clicando, ele vai ser o último e vai ser o primeiro, não é isso?
afinal de contas só tem uma. Então, primeiro eu vou inserir na lista vazia. Se a lista não estiver vazia, eu vou inserir, pegar o próximo, o último, e vou dizer que é o novo nodo. Então aqui, veja, o último eu vou setar para o meu novo nodo. E o novo nodo agora vai virar o último. Então, tá aqui, ó, o último, próximo. E o último vai receber o novo nodo. Então, exatamente isso aqui que ele está fazendo. Ó. Ok? Ao olhar para a imagem, a gente vai conseguir essa inserção aqui. Ok, então é só isso aqui para inserir. Se a gente for ver aqui como é que funciona, vamos ver aqui. Certo. A gente vai ter uma fila. Deixa eu tirar aqui. Certo. Então, ó, exatamente aquilo está ali. Vou ter a fila, iniciei a fila. Tenho aqui a nossa funçãozinha de insere. Ó. O primeiro elemento recebe novo nodo, isso é no caso de uma fila vazia. O último também. Então eu digo que o primeiro e o último é o mesmo cara. Se não, nas próximas vezes que eu estiver inserindo, eu vou dizer pegar o último nodo que vai receber o próximo do último, né, o ponteiro do último nodo vai apontar para esse novo nodo que eu acabei de criar. E agora eu vou dizer que o último é ele. Vamos ver aqui como é que funciona. Vamos rodar essa fila. Certo, aqui só tem uns insere. Né? Vamos ver aqui. Fazer um teste, vou comentar isso aqui. Beleza, então criei aqui a fila. De Python. Aqui é a fila. Python fila.py. Ok. Então veja. Então, a gente tem aqui nesse elemento, eu acabei de dizer para ele que. Opa, organizar essa tela. Ok, rodei aqui, ó, fila.py. Ele me disse que a fila é vazia. Beleza. Então, fila. Criei a fila e a fila está vazia. Aqui está ok. Vamos inserir um elemento então. Vou inserir aqui seu José nessa filinha aqui desse nosso supermercado. Vamos ver aqui. Vamos executar. Ok. Ah, tá. Só imprimiu aqui, ó. Por quê? Porque faltou eu mandar ele dar um print na fila depois que eu inseri, né? Então, salvei. Python, file, fila vazia, nome. Então, tá aqui, ó. Seu José aponta para nada. Então, ele é o primeiro e é o último, né? Vamos inserir mais alguns elementos. Ok. Chamei aqui a fila. Lembrando que esse fila ó, é um objeto da classe fila. Tá? Fila, insere. Chamei o insere 3 vezes aqui. Vamos executar aqui. Ok, então seu José entrou primeiro, depois seu Pedro, depois Dona Raimunda. Dona Raimunda não aponta para ninguém. Ela é a última da fila. Beleza. E vamos ver o método remover agora. O remover eu sempre vou remover quem? O primeiro que entrou, né? O primeiro que entrou é o primeiro a sair. Então, certo, eu vou pegar agora que é só fazer o processo inverso. Se na inserção eu inseria lá no último, agora eu vou inserir aqui onde fica o primeiro. Tem aqui o primeiro e aqui que eu vou inserir. Então vamos lá. Remove. Se esse primeiro ele não tiver nada, então é impossível remover o elemento da fila. Já vai me retornar um erro. Tá? Esse assert é uma validação aqui do Python. Então aqui basicamente estou vendo se esse cara aqui primeiro, se o primeiro elemento ele é diferente de não, de vazio. Né? Então se ele passou por aqui, vocês podem entender como um if else. Então aqui se ele passou por aqui, então o primeiro recebe o primeiro próximo. Agora vamos ver aqui. Então ó, eu tenho o primeiro aqui fica melhor. Nesse aqui que não tem animação. Então veja bem, eu tenho o primeiro. Eu vou tirar esse cara aqui que está sendo o primeiro. Certo? O que eu preciso fazer?
simplesmente eu tenho essa minha informação de quem é o primeiro dado, o que eu vou dizer? Que agora o primeiro é esse cara aqui, ó. Porque na hora que esse cara aqui é o primeiro, esse que seria o primeiro atualmente, ele vai... A partir do momento que eu perco a referência dele na memória, ele se transforma em lixo na memória. E esse lixo, o próprio sistema operacional, ele se encarrega de apagar. Então, basicamente, eu vou pegar aqui o primeiro elemento e vou dizer que é esse cara aqui, ó. Pego essa informação e trago para esse. Aqui, ó, primeiro ponto próximo. Quem é o próximo? Esse elementozinho aqui, ó. Quem é o primeiro elemento ponto próximo? É esse cara aqui, ó. E eu vou dizer que esse cara vai ser o primeiro. Então, vamos ver aqui. Ó, primeiro recebeu o primeiro ponto próximo. Ok. Se o primeiro for igual ao vazio, o último recebe nome. Ou seja, se ele não tiver nada, ele zerou a fila. Vamos ver aqui como é que funciona aqui essa remoção. Então tá aqui o remove, tal qual eu acabei de explicar para vocês. Vamos fazer um teste aqui. Eu vou remover esse cara aqui e depois eu não imprimir. Beleza. Vou executar ele aqui. Então, executamos. Primeiro, inseriu José, seu Pedro e Dona Raimunda. Acabou a nossa fila. Agora vamos remover. Ele removeu quem? E o primeiro que entrou. Seu José já era. Vou começar a chamar os outros aqui. Okay. Vamos lá. Olha. Inseriu todo mundo, depois removeu todo mundo, deu nome. Se eu vim aqui inserir mais um cara, agora a fila aqui, eu só tenho 3 elementos, né? O quarto é para ele dar alguma mensagem de erro para mim. Ok, olha lá. Asset, impossível remover. Beleza, ele não consegue remover esse cara porque não existe, tá bom? Então essa aqui é a estrutura da fila. Uma estrutura bem simples, né? Não tem nada de... A única diferença dela para a pilha é o modo de entrada e de saída dos dados, tá bom? Então a aula acabou por aqui. Eu espero que vocês revejam essa aula, tá? Qualquer dúvida, mandem aí as perguntas. Eu vou estar aguardando. Valeu, galera.